Olá, olá, mais uma vez estamos de volta para retomarmos aí as nossas discussões com as pautas seguintes e pensando agora, né, na discussão de gênero e orientações sexuais que nós estamos como prerrogativas para essa continuidade das nossas discussões, nossos debates, nós vamos assistir um pequeno videozinho feito pelos atores sociais, pela Diretoria de Políticas para Mulheres, que é um comunicado e praticamente com todos os recursos de informações mínimas que nós podemos ter em mãos, né? Então, para lançar mãos de denúncias, de orientação, de solicitação de auxílio, de apoio, e nós precisamos estar munidos, né, para combatermos as violências em relação ao patriarcado, ao machismo, à violência de gênero, à violência LGBTfóbica, e nesses aspectos é muito importante que a gente possa é, com, é, ter, né, esses elementos, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse vídeo. Ele é rapidinho e em 2 tempos a gente está de volta. Segue aqui comigo. Muito legal a iniciativa e uma manifestação de afeto e de cuidado emocionante, né? Eu fico muito feliz de conhecer muitas dessas conselheiras que estão aí no front, no debate, na defesa e na luta, né? Da proteção contra a violência de gênero, na proteção à mulher em situação de violação de direitos. Ah, nós precisamos então avançar agora com as nossas discussões. Nós estávamos, né, é, conversando sobre identidade de gênero e orientação sexual, e nós temos um texto que foi, né, colocado para vocês, que é o Gênero, Diversidade Sexual e Direitos Humanos, uma visão sobre a LGBTfobia institucional. Esse texto ele foi publicado, né, no caderno do SUAS, Psicologia no SUAS, na assistência social, né? Esse livro, Fazer da Psicologia no Sistema Único de Assistência Social, né, foi aí uma parceria com o CRP Minas Gerais,
né, e essa prática do fazer da psicologia, né, com organizadores, teve aí esse apoio do conselho. A ideia de se conversar sobre esse texto é porque ele trata exatamente do debate, né, das questões de gênero, das questões de orientação sexual que estão postas para as nossas narrativas que estão hoje, né, na pauta do dia, nas relações que nós estamos vivenciando sobre questões de identidade e gênero, né? Então, o que a gente pode considerar como sendo identidade e por que a gente está criando uma categoria distinta e que é a gênero, né? Ou seja, identidade é uma coisa e gênero é outra. E identidade de gênero é uma outra, né? Então é importante nós entendermos que identidade ela é a percepção, é a forma como esse sujeito se reconhece, né? Ela adquire através da sua vivência diária o que faz parte do gênero masculino ou feminino. E aí nós começamos a organizar, né, esse espaço subjetivo através da experiência concreta, materializada, real, né? Então, como esse sujeito se reconhece no campo de gênero, né, entre masculino e feminino, como é a percepção desse sujeito. Dessa forma, está relacionado diretamente à cultura pessoal e social, daquilo que se é atribuído ao masculino e ao feminino. Então, quando eu digo para vocês que existem uma série de informações que estão atreladas ao contexto ou ao conceito de mulher, e dou 5 segundos para vocês pensarem quais seriam esses conceitos. E eu gostaria muito que vocês fossem sinceros nas suas reflexões. Vamos pensar comigo? Para cada segundo, um conceito específico sobre feminino. Ok? Vamos lá, e eu estou torcendo para que tenha fortaleza, virilidade, altivez, inteligência. Que mais, gente? Vamos lá. Esses elementos não aparecem imediatamente quando estamos atribuindo caracterização dentro de uma sociedade patriarcal heteronormativa. Os elementos de uma sociedade patriarcal que trazem conceitos, caracterização e estabelecendo formas de vivências do feminino são no campo doméstico, reprodutivo, afetivo, domiciliar e parental. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ela é uma boa esposa, que ela é companheira, que ela é mãe, que ela é trabalhadora, a gente pode dizer, né? A gente ampliando o conceito de trabalhador numa lógica patriarcal, essa mãe exerce atividades dentro dos seus domicílios. Pensem tudo está relacionado a adjetivos que caracterizam o domínio privado. Então, socialmente, espera-se que as identidades tenham coerência com o que a sociedade, o que se espera, né, do gênero feminino e masculino. Por outro lado, e é uma discussão importante que nós tenhamos que detê-la agora, de onde que surge essa discussão de identidade e gênero? Como assim? O que acontece para que eu pense no azul para o menino, e no rosa para a menina, e no brinco para a menina, e nas formas de se portar para o masculino e para o feminino? Porque existe socialmente uma construção do que é atribuído para esse ou aquele. Né? Então, quais são as características que estabelecem vínculos entre uma relação e outra estão dadas nesses termos, culturalmente, socialmente. Entretanto, nós temos as nossas experiências sociais
que são atribuídas a esses papéis sociais que são construídos, a essa expectativa da sociedade, né, que tem do comportamento dos indivíduos. Então, atentem-se a mim e à gravura. Olha os papéis que estão atribuídos ao feminino: o casamento, a maternidade; ao homem, o casamento, o trabalho. E esses papéis, eles são excludentes, porque a associação dos campos inferiores, que a gente está dizendo ali do trabalho, eu estou dizendo também que esse trabalho, ele também é, para essa mulher, um trabalho doméstico, não valorizado, não identificado como sendo uma relação de exploração da sua força, né? Mas para o homem, esse lugar está reservado a um trabalho que é característico, que o dá identidade, que o assenta, o inscreve nos processos, de novo, que reforçam a dinâmica do patriarcado. Então, pensando nessas estratégias, nós temos que conseguir avançar nas nossas discussões também quando nós temos alguns outros elementos, que é, para além da nossa identidade de gênero, as nossas identidades sexuais. Que as nossas identidades sociais é o que? Essa percepção subjetiva, é a consciência e o sentimento que o indivíduo possui de pertencer a um determinado gênero. Então, você se olha e se reconhece. Ou você se olha e se reconhece, ainda que externamente a sua comunidade, a sua cultura, o seu espaço não te reconhece. Logo, as influências de fatores, né, da identidade sexual, elas estão atravessadas por fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. Essa distinção entre o que é uma identidade sexual masculina e uma identidade sexual feminina, ela é muito relevante para nós pensarmos novamente sobre os estereótipos sexuais. Quais são aí os limites entre uma relação, né, e outra no campo das vivências, das afetividades? Como que nós podemos dizer? Estereótipo é aquilo que marca, né? Então, aquilo que está inscrito nesse sujeito. Então, são as generalizações relativas ao que o indivíduo deve esperar de si mesmo, ou de como deve se relacionar com as pessoas do seu próprio sexo e as do sexo oposto. E aí, estereótipos sexuais têm essa coisa do antagonismo, de oposição, né? O comportamento sexual é, sobretudo, uma questão de aprendizado social. Essas características, elas começam a dizer pra gente que a sexualidade, ela não está inerente, não é fator biopsicossocial, subjetivo, ela é exclusivamente aprendizado social. E os estereótipos, eles são exatamente como o próprio conceito, né, uma estereotipia, um rechaço, é uma inscrição marcada baseado nos fatores sociais. Eles não traduzem exclusivamente todas as experiências que são no campo subjetivo, relacionais, afetivos, né, e as vivências que esses sujeitos têm. Os estereótipos, eles são ainda características, né, do que a sexualização ensinada culturalmente, né, esse aprendizado social do ser masculino ou feminino, ele tem as suas raízes, né, nessa distinção que nós dissemos hoje do patriarcado e da relação, inclusive, religiosa. Né? Então, esses aspectos, eles são muito importantes para nós pensarmos que a necessidade de ruptura e superação de conceitos normativos. E por que é normativo? Porque a sociedade criou estereótipos rígidos que não são passíveis de mudar, e qualquer tentativa dessas mudanças, a gente está dizendo de aberrações, de violação às culturas, das nossas subversões ideológicas, que são conceitos absurdos, né? Que são conceitos que violam a subjetividade, que violam a constituição psíquica, que violam as interações e a constituição identitária desses sujeitos. Né? Então é importante nós termos a percepção desses elementos para conseguirmos, inclusive, subverter as identidades e os papéis sexuais. Voltam lá atrás e lembrem comigo, quantos elementos que eu disse que seriam do feminino?
Olhem comigo aqui e vejam se algum desses corresponde. Mulher, ela tem uma obrigação cultural e social de ser tímida, recatada, sedutora, volúvel, instável, prudente, insegura, suave, sentimental, afetiva, intuitiva, improvisadora, liberal, frágil, dependente, superficial, passiva, espontânea e pode chorar. Pode chorar mesmo, né? Depois de uma categorização dessa, atribuir isso e esses adjetivos exclusivamente ao feminino é uma subvalorização, não por serem características desprezíveis ou pouco valorizadas, mas por fechar um circuito exclusivo ao feminino. Logo, o homem é o oposto disso, né? Então, os desenhos identitários, eles vão trazer culturalmente que para o homem não pode ser essa dinâmica. Então, a gente está falando do homem, a gente está falando do macho alfa, né? Desse homem agressivo, audacioso, conquistador, constante, estável, atirado, seguro, rude, frio, intelectual, racional, planificador, autoritário, forte, independente, profundo, ativo, rígido e não pode chorar. Se vocês pegarem o início das nossas aulas, lá nos primeiros tópicos, e identificarem o papel do masculino, do patriarcado normativo, o que vocês vão ver de características semelhantes? Todas elas, o exercício da dominação, o exercício do poder, tem esses atributos. Ele tem que ser agressivo, audacioso, ele tem que conquistar, ser estável, porque ele detém. Ele detém, inclusive, poder sobre o outro. Ele tem domínio sobre o outro. E esse outro é a tradução do feminino, né? Por isso que as características que estão colocadas para a identidade dos papéis sexuais femininos, da mulher, são tidas como essas que são no campo da fragilidade, da coisa do assujeitamento, da questão do poder chorar, da histeria, da instabilidade afetiva, né, dessas variações, porque as questões de mudança de humor só estão para o feminino, né? Então são incoerências dessas que foram construídas culturalmente que traduzem hoje a distinção do processo identitário de gênero, né, e dos papéis sexuais que muda no campo da biologia, né? Então se nós tivermos a compreensão biológica de sexo e gênero, nós estamos falando de questões muito peculiares. Por exemplo, o conceito de biologia refere-se a uma condição do tipo orgânica, fisiológica, do que é constituir macho da fêmea, seja em seres humanos, plantas e animais. E aí nós temos então a característica, né, específica do sexo, é para quem tem pênis masculino, né, macho, para quem tem vagina, fêmea. E aí tem, né, o intersexual, que é uma outra categoria também de sexo, que é eventualmente ter composições de órgãos, né, do aparelho reprodutor feminino ou masculino e também composições, né, então eu tenho saco escrotal e tenho uma vagina, ou então eu tenho um pequeno pênis com a constituição orgânica intrauterina, né? Então com trompas, ovário, todos esses processos que estão no campo fisiológico da constituição, né, do que se caracteriza como macho e fêmea. Então, para a biologia, o campo sexo ele tem essa atribuição. Isso é importante nós pensarmos que as mudanças e as nuances elas são sutis quando nós incorremos no erro de fechar categorias, sabe? Quando eu vou dizer e fazer premissas e sustentar premissas que não estão no campo das nossas relativizações, elas são muito frágeis, porque essas premissas não se sustentam sozinhas. Então nós vamos entrar na categoria gênero, que é o quê? É a construção social do masculino e do feminino representadas em períodos pontuais e sociais determinados por cada sociedade.
Então, o desenho do gênero, ele também depende do desenho social ao qual está inserido esse contexto. Se nós formos na Índia falarmos de gênero, nós vamos identificar vários gêneros. Se nós formos em outras culturas mais primitivas ou mais antigas, indígenas, nós temos estudos de se reconhecer dezenas de gêneros distintos, inclusive gêneros que vinculam a experiências religiosas, experiências transcendentais, experiências que ultrapassam o limite da experiência binária, masculino-feminino. Né? Então, o papel que cada um desempenha na sociedade e é reconhecido por ela. Logo, a afirmação do gênero masculino e feminino, para além de uma percepção do sujeito subjetiva, ela também tem que haver um consentimento social sobre a percepção que esse sujeito tem de si. A importância disso é que é o momento em que a gente começa a provocar as estruturas sociais para repensar em suas práticas normativas, por se tratar de momentos em que nós temos experiências que não correspondem com aqueles outros papéis de identidades sexuais que nós falamos ali atrás. Né? Então, pensando nesses elementos, a gente vai pensar que o campo das relações, né, das identidades. Deixa eu só achar a lâmina adequada aqui para eu não atrapalhar a imagem. Então, orientação sexual, né, assim, eu tenho um aspecto importante que eu gosto de utilizar para a gente trabalhar, que é a vivência do sujeito. Né? Eu ouso dizer que é quando você tem aquele frio na barriga, quando os olhares se cruzam, quando você tem aquela sensação de borboletas voando dentro do seu estômago, né? A sensação afetiva sexual. Né? Então, a orientação sexual, ela diz da direção da sua atração afetiva. Né? Para quem você olha quando você se emociona, quando vocês sentem químicas, sentem sexualmente atraídos. E aí nós temos, né, a heterossexualidade, que é a atração por diferentes orientações sexuais, então a gente está dizendo de masculino e feminino. A bissexualidade, que ela pode transitar entre, né, a relação homoafetiva ou homossexuais, que podem ser traduzidos como gays e lésbicas, né, homossexuais, então a terminação homo é voltada para iguais, tanto homens quanto mulheres, ou também a relação heterossexual. Esse sujeito, ele não é um sujeito confuso, ele não é um sujeito em cima do muro, ele é um sujeito que transita a atração afetiva sexual dele nas duas vivências, né, de orientações. Então, ele é um bissexual porque ele circula entre relações heterossexuais e relações homossexuais. E a assexualidade, né, esse sujeito apartado desse desejo, dessa atração afetiva sexual. Diferente da orientação sexual, a expressão de gênero, ela é a identidade social a qual você se inclina, correspondendo socialmente. Então, você pode identificar com o papel que a sociedade espera que você se comporte, né, considerando o seu gênero. Eu, homem, né, minha expressão de gênero é masculina e eu me reconheço enquanto gênero masculino. Logo, eu tenho uma expressão cisgênero. Né? A minha vivência do masculino corresponde subjetivamente e culturalmente com o meu aspecto, eu sendo homem. Minha coleguinha sendo mulher e se reconhecendo como mulher, né, ela identifica o papel social e as formas como ela se corresponde, se veste, se porta, né, ela se identifica com a expressão, né, de gênero feminina. Nesse aspecto é importante pensarmos que nós temos alguns outros elementos que falam de outros dados importantes, que é a identidade de gênero.
Ué, mas espera, então se eu tenho uma relação com o meu corpo masculino, sou homem, eu, homem, estou falando de identidade, eu me reconheço enquanto um sujeito cisgênero. Por que cisgênero? Porque eu tenho as experiências que satisfazem socialmente a correspondência dos meus atos, da minha vivência afetiva, da minha vivência social, relacional, né? Então, aí eu estou falando de identidade de gênero. Se eu tenho uma vivência afetiva sexual direcionada para um feminino, eu estou dizendo da orientação sexual. Então, se eu, homem, me interesso por uma figura feminina, estou falando de uma relação heterossexual. Portanto, a vivência de orientação sexual, ela é diferente da identidade de gênero, da expressão de gênero, né? Então, é importante a gente deixar isso marcado, fixado, para que não haja confusões, inclusive nas formas de tratamento, né, de conversas, porque se eu, agora, sendo homem, tenho uma identidade de gênero cisgênero, porque eu continuo sendo homem, mas eu tenho, né, minha afeição, minha relação com o meu corpo, com a minha forma de vestir correspondente, mas gosto de outro homem. Qual é o que muda nessa trama? A identidade de gênero ou a orientação sexual? E aí, para quem disse orientação sexual, está certo. E aí eu estou falando de uma orientação sexual homoafetiva, certo? Homossexual. Que podem ser aí, no meu caso, gay, ou no caso de uma mulher, lésbica. Ou ainda uma condição de bissexualidade, né? Que pode ser atribuída aí uma bissexualidade com uma vivência naquele momento homoafetiva ou em outro momento heteroafetiva. A bissexualidade ela transita, vocês lembram que nós conversamos sobre isso? Então é importante nós termos esses elementos e uma tabelinha muito bacana para a gente compreender essa discussão, ela traduz-se um pouco com essa lâmina. E aí é importante esses termos que expressam a nossa sexualidade e esse biscoitinho da identidade, da sexualidade e afetividade, ele consegue traduzir para a gente bem didaticamente a forma como a gente vai discutir identidade de gênero. Então, olhem as 3 categorias de identidade de gênero: mulher, transgênero e homem. Como é que é isso? Identidade, então, é a forma como você, na sua cabeça, pensa sobre você mesmo. É a química que compõe você, exemplo, nível hormonal e como você interpreta isso. Então, a gente pode ter aí a identidade de transgênero, né? Ou seja, esse sujeito que circulou entre o masculino e o feminino, né? Entre homem e mulher, por não se reconhecer. E aí ele é trans exatamente por isso, porque ele transiciona, né? Ele transita de um lugar para o outro, né? Então, ele nasce, por exemplo, com pênis, tem uma constituição cultural masculina, né? Porque ele foi ali aprendido socialmente a ser homem, mas ele internamente, subjetivamente, esse sujeito se reconhece como mulher. Então, a sua identidade de gênero, ela é feminina, ela é mulher. E o contrário, a mesma coisa. Em relação à expressão de gênero, é a parte externa que a gente está dizendo, que é essa parte como você demonstra o seu gênero, baseado em papéis de gêneros tradicionais, através aí da forma de como você age, veste, se comporta, interage, né? Então, essa nuance da visibilidade estética, ela está dizendo daquilo que você expressa. Então, a sua expressão de gênero, né? Nós temos aí algumas categorias, que é a expressão de gênero feminina, masculina e andrógena, né? Que é aquela circulação que traz elementos que não são marcados nem para o masculino, nem para o feminino, e que eles circulam também nesses 2 lugares. Já o sexo biológico, né? Essa questão, ela também
são elementos importantes e fundantes, né, do que a gente está atribuindo como sendo sexo biológico, né, que seria aí para a fêmea, composição vagina, né, órgãos, aparelhos reprodutores femininos, seios, e para o macho, né, pênis, bolsa escrotal, os cromossomas, né, XX, testículos. Há um termo ali, hermafrodita. Esse conceito hermafrodita é um conceito lá da biologia para o reino animal. Para a tradução das humanidades, né, para as nossas relações humanas, esse conceito ele é traduzido para a intersexualidade. E é importante considerarmos que o hermafroditismo no reino animal, ele inclusive tem vias de autorreprodução, que não é o caso da espécie humana, né? Esse elemento é importante para a gente não incorrer em equívocos de apresentar e uso de tratamentos que, inclusive, são ofensivos, né? Então, é pejorativo você fazer uma identificação de um sujeito intersexual como sendo hermafrodita, né? Essa tradução ela é hostilizante, ela é rude, ela não traduz o que aquele sujeito de fato é, né? Então, a intersexualidade é a questão fisiológica e a composição desse sujeito no campo dos fatores característicos, né, e mensuráveis aí desses hormônios, cromossomas, órgãos genitais, que podem, né, ter ora um, ora outro, membros de um, membros de outros. E a orientação sexual é então essa relação do afeto, né, do desejo, do tesão, né, a forma como você se reporta sexualmente ao outro, que pode ser heterossexual, bissexual e homossexual. São as categorias mais marcantes, né, as categorias hoje de gênero, muito calcadas nas teorias de Judith Butler, que é uma grande percursora dos espaços, né, de categoria, gênero, sociedade, relações, afetos e sexualidade e afetividade, né? Porque é importante nós pensarmos que nós não nos constituímos exclusivamente fisiológicos, né? Biológicos, sociais ou psicológicos, mas nós somos a nuance desse conjunto e inclusive espiritual, né? Então esses elementos, eles são elementos extremamente importantes para nós pensarmos a nossa relação com o mundo, com a sexualidade, com tratamentos, né? Isso é uma questão, primeiro, de aprendizagem, segundo, de importância instrumental técnica no trabalho social com famílias, porque nós temos famílias de todos os tipos, nós temos famílias que têm populações LGBT, e aí LGBT nós vamos voltar ao texto, né, que está publicado ali no caderno do SUAS e Psicologia, quando a gente está traduzindo lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, identidades queer, intersexuais, uma série de contextos, eles estão naquele texto. É importante que vocês utilizem a leitura para que a gente possa ser assertivo, para que a gente possa apresentar empatia na nossa acolhida. E isso diz exatamente da desconstrução de uma lógica normativa patriarcal que vem sendo disseminada, né, desde os nossos primórdios até os dias de hoje, porque as divisões que nós temos, elas transcendem as experiências puramente culturais de uma dada época, né? Então os tempos mudam, as experiências mudam, os afetos eles vão se refinando, as vivências vão tendo as suas ampliações de liberdade, a sua forma de vivências e formas de afetos. Isso é importante que nós possamos pensar como sendo relevantes para que nós possamos aí seguir garantindo direitos, garantindo cidadania. E é esse o meu recado para vocês hoje. Fico muito satisfeito de finalizar essa discussão. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir os vídeos,
Se não tiverem visto todos, eu vou deixar todos os vídeos disponíveis para vocês durante uma semana, e a atividade avaliativa segue em seguida, né, com um formulário do Google Docs, onde nós vamos trabalhar, né, as discussões práticas, teóricas, conceituais, mas também afetivas, relacionais, do campo empírico, como que nós temos utilizado desses conceitos teóricos para poder fazer abordagens assertivas, calcadas nas garantias dos direitos de cidadanias, nas especificidades dos grupos e minorias políticas vulnerabilizados por violações de direitos, e é nesse sentido que nós vamos conseguir avançar com qualidade, com técnica, com instrumentalidade, mas acima de tudo com humanidade, né? Que não nos falte humanidade para compreender que nós estamos num país e num mundo, num momento hoje diverso, né? Onde as diversidades elas podem conviver em harmonia, onde nós podemos esperar que a justiça social seja alcançada, que nós possamos ter espaços de falas, espaços de diálogos em que haja democraticamente o direito de exercer, né, as nossas liberdades sem incorrer em violações de direitos, em violências, porque fatalmente, recentemente, nós temos visto que as pessoas têm utilizado de um discurso de proteção e de expressão à livre liberdade de falas, né, para ofender, para serem transfóbicas, para serem LGBTfóbicas, para serem misóginas, para serem racistas, para serem machistas. E nós não queremos isso. E isso é crime. Denuncie. 180, Disque 100, Disque Direitos Humanos. Populações em situação de vulnerabilidades se fortaleçam, e nós somos o caminho para poder oportunizar esses processos. Fico aqui e deixo com vocês o meu cordial afeto, e tenham uma excelente conclusão de curso, e até breve.